pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste caminho que estamos a percorrer durante a Quaresma, vimos na primeira semana esse momento em que Jesus foi tentado e venceu essas tentações. Depois, na segunda semana, esse episódio da transfiguração, quando Jesus levou consigo esses 3 apóstolos e diante deles se transfigurou. E agora, neste terceiro domingo da Quaresma, a Igreja propõe-nos contemplar numa cena que é um pouco curiosa, não estamos à espera, é algo imprevisto no modo de atuar de Jesus. Até chama um bocado a atenção, porque Jesus costuma ser alguém que é apresentado nos Evangelhos como manso, como humilde, como uma pessoa agradável com quem estar. Mostra aqui muita força nesta passagem do Evangelho, em que chega ao Templo de Jerusalém e começa a expulsar algumas das pessoas que lá estão. Assim mesmo, a expulsar. E este episódio também é conhecido muitas vezes como a purificação do templo. Quer dizer, Jesus que chega ao templo e deita de fora do templo tudo aquilo que está a mais, que vai purificar aquele templo no qual se devia só rezar, só falar com Deus. É um episódio que marcou muito aquelas pessoas que ali estavam à volta de Jesus. Nos evangelistas, aqueles evangelistas que nos contam a vida de Jesus, que escreveram os evangelhos, 3 deles dizem que este episódio aconteceu precisamente no início da Semana Santa, ou seja, poucos dias antes de Jesus ter dado a sua vida por nós na cruz. São João, o 4º evangelista, coloca isto num momento diferente, e é esse o texto que vamos ler esta semana, é o texto de São João. São João põe logo no princípio do seu Evangelho, talvez pelo significado que esta passagem tem. Como quem diz, prestemos bem atenção àquilo que Jesus fez, porque isto ajuda a entender todo o Evangelho. De facto, nós precisamos de perceber um bocadinho, pôr-nos na pele daquelas pessoas, precisamos de um bocadinho de contexto. O que é o Templo de Jerusalém? Porquê é que era tão importante? Porquê é que havia ali tantas pessoas, tantos vendedores ali à volta? O que é que eles estavam ali a fazer? Precisamos de pôr-nos neste contexto, porque o Templo de Jerusalém não era, nós podemos imaginar agora como se fosse uma igreja, sim, como as outras que temos aqui. Nós cá em Portugal estamos habituados a ver muitas igrejas, graças a Deus. De vez em quando podemos ter a experiência de quando se faz uma viagem de carro, por exemplo, se vamos aqui pela A1, de Lisboa até ao Porto, vamos andando pela autoestrada, ou ao contrário, do Porto para Lisboa, tanto faz, vamos andando pela autoestrada e vamos vendo de um e do outro lado igrejas, umas que estão mesmo ali pegadinhas à estrada, outras que estão um bocadinho mais longe, mas nós nesta terra estamos habituados, onde há uma pequena aldeia, há uma igreja. E há sempre aquele largo da igreja, ou coisas assim parecidas. A vida parece que se faz à volta da igreja daquela terra, está no centro daquela terra. Pois, no tempo de Jesus isto não era assim. Também não é assim agora naquelas terras, passados 2000 anos. Estão-me a lembrar que, precisamente hoje, o Papa Francisco está a fazer uma viagem, está a fazer uma visita ao Iraque, às terras do Iraque, de onde era Abraão, o nosso pai na fé. Primeira vez que um Papa pisa naquelas terras. Podemos pedir agora nesta oração, Jesus, ajuda o Papa, ajuda aquelas pessoas que recebem esta visita do Papa, aqueles cristãos que ali estão e que vão ver pela primeira vez nas suas vidas
ali diante deles o sucessor de Pedro, o teu representante aqui nesta terra, o teu vigário aqui nesta terra. No Iraque não há também muitas igrejas cristãs, há muito poucas, e sabemos que é uma religião, o cristianismo é uma religião que é perseguida e há mártires neste momento. Hoje há mártires cristãos naquelas terras. Pois nós aqui vivemos uma realidade diferente. E em Jerusalém, no tempo de Jesus, também não havia igrejas, como é lógico, não é? Porque o que há de mais importante numa igreja não é propriamente a arquitetura, as paredes, mas é a presença de Jesus que está em cada igreja dentro do sacrário, o próprio Jesus. Ora, o templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, não tinha, era algo diferente. Mas não era um templo entre outros, entre muitos outros, não. O templo de Jerusalém era o único lugar do mundo onde os judeus podiam oferecer sacrifícios a Deus. Isto dito assim tem outro peso, não é? É o único lugar do mundo onde eles podiam fazer isto. Não havia igrejas na terra de cada um. Se queriam rezar de uma maneira especial e oferecer algo a Deus em reparação dos seus pecados, ou agradecer algo, sempre que era preciso oferecer algo, tinha que ser no templo de Jerusalém. E por isso é que se dava esta importância ao templo de Jerusalém. Havia muita gente ali à volta, sempre. Não era um lugar nunca deserto. O templo por si só era uma coisa espetacular. Enquanto Jesus esteve aqui nesta terra, durante toda a sua vida nesta terra, estava-se a reconstruir o templo. O templo foi construído e deitado abaixo e voltado a reconstruir. Pois neste momento, quando Jesus vivia nesta terra, estava-se a fazer a reconstrução, a última reconstrução do Templo de Jerusalém. Algo que se acabou no ano 64 depois de Cristo, né? Portanto ainda demorou alguns aninhos. Mas o templo em si mesmo era algo de espetacular, uma coisa grandiosa. Tinha várias zonas, tinha uma zona central, a parte mais santa, digamos, chamava-se mesmo assim o Santo dos Santos, uma zona do templo onde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. E depois o templo ia distribuindo-se à volta dessa zona. Havia várias zonas para homens, zonas para mulheres, zonas para pessoas que não eram judeus, para pagãos, o átrio dos gentios. E parece que era algo de extraordinário. Eu vou ler uma pequena descrição de um historiador romano da época que dizia assim: o exterior do templo arrebatava os olhos e o espírito. Por estar recoberto de ouro, refletia desde o amanhecer a luz do sol tão intensamente que obrigava a afastar a vista aos que queriam observá-lo. Aos estrangeiros que chegavam, parecia uma montanha de neve, pois onde não estava coberto de ouro, brilhava um mármore branquíssimo. O cimo estava eriçado de pontas de ouro afiadas para impedir que as aves pousassem e sujassem o teto. Estava tudo pensado, claramente. Algumas das pedras da construção tinham 20 metros de comprimento. É uma descrição contínua e bastante impressionante, podemos imaginar, não é? Uma coisa grandiosa, gigante, toda revestida a ouro, e onde não é ouro, é mármore branco, de tal maneira que a pessoa nem consegue olhar de frente, tem de fazer assim à vista para não ferir a vista. Pois isto era o templo de Jerusalém. E a esse templo todos os judeus procuravam ir pelo menos uma vez ao ano. Bom, todos os judeus que tivessem a uma distância de viagem razoável, mas pelo menos uma vez na vida, todos passavam por lá. E havia sempre muita gente à volta do templo. Havia sacerdotes que ofereciam, que faziam turnos para estar no templo. No templo de Jesus havia no total mais ou menos 7.000 sacerdotes. É muita coisa. Mas no templo estavam de cada vez 300 sacerdotes ali à volta, e cada dia faziam turnos e cada dia estavam 50 sacerdotes presentes no templo. Todos os dias, 50 sacerdotes. Ao seu lado estavam aqueles que se chamavam os levitas, que ajudavam os sacerdotes naquilo que era preciso. Também havia uns quantos milhares de levitas repartidos em várias secções.
E esses sacerdotes no templo, o que é que faziam? Pois ofereciam esses sacrifícios a Deus. Todos os dias, de manhãzinha e à primeira hora da tarde, oferecia-se um sacrifício por todo o povo, pegava-se num animal, depois imolava-se o animal num altar e oferecia-se em nome de todo o povo. E depois iam-se oferecendo sacrifícios conforme as pessoas que chegavam. Algumas traziam uns animais para oferecer a Deus, pedindo por alguma coisa, como expiação, como reparação, pelo que fosse. E aqueles sacerdotes, pois, havia um processo, uma maneira de fazer as coisas. Limpava-se, o animal tinha de estar limpo, depois via se estava bem, se estava íntegro, etc. e tal. Na altura matava-se o animal, sacrificava-se o animal de uma maneira ou de outra. Havia sacrifício em que se queimava ali todo o animal, outros em que só se tirava um bocadinho. Mas andava-se à volta daquilo, já se vê que era uma coisa que dava muito trabalho, não é? Não é como agora entrar numa igreja e rezar, não é nada disto. Pois, estas oferendas exigiam muito trabalho, muitos trabalhadores ali à volta. Talvez agora começamos a perceber porque é que no tempo de Jesus estavam estes vendedores de bois, de ovelhas e de pombas ali à porta do templo. Estavam lá porque muita gente que vinha de longe não vinha com o boi atrás, nem com a ovelha, nem com as pombas, chegava lá e comprava o animal e esse animal é que depois oferecia. Portanto, havia gente que fazia negócio. Já sabe que os judeus têm jeito para o negócio, então aquilo proliferava ali. Muita gente fazia negócio e assim se ofereciam esses sacrifícios através dos sacerdotes a Deus. Também havia sacrifícios, ofertas que se faziam que não eram com animais, que eram com outro tipo de bens, os bens agrícolas, uma farinha feita com pão e azeite que se oferecia, que também se queimava ali diante do altar. Enfim, era tudo muito digno, tudo muito bonito, tudo feito com grande... sabendo a quem se estava a oferecer aquilo, ao próprio Deus. No meio disto tudo, desta atividade, contrastava o negócio, aquela atitude do negócio. Os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas, quer dizer, gente que trocava dinheiro de uma moeda de um país pela moeda de outro país, porque também vinha gente de outros países e era preciso trocar o dinheiro ali na altura. E esses não estavam ali para rezar. Estavam no templo, estavam na zona do templo, mas queriam era fazer o seu negócio. E Jesus o que faz é purificar o templo, quer dizer assim, voltar a dar o sentido original que aquilo tinha, que todo aquele culto a Deus tinha. E então fez um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Como se sentiria Jesus por dentro ao ver aquelas pessoas todas ali dentro que não pensavam em Deus, que só pensavam em si, no dinheiro que iam fazer naquele dia? E esta lição que Jesus dá, fora daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. É muito forte, é uma atitude muito forte esta de Jesus e que mostra uma grande autoridade. Nós às vezes também, quando estamos numa igreja, podemos pensar: como é que eu estou dentro de uma igreja? Porque será que estou assim? Às vezes não nos damos conta de onde é que estamos. Agora não temos um templo igual ao templo de Jerusalém, agora é muito mais rico. Qualquer igreja onde entremos é muito mais rica que esses templos de Jerusalém, porque tem a grande riqueza, que é o próprio Jesus. Como é que eu estou diante dele? Creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Às tantas podemos dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque preciso de acreditar mais, de acreditar com mais força, com mais firmeza, que tu estás realmente aqui. Jesus fez isto, expulsou estes vendedores e, claro, aquilo provocou um grande alvoroço ali à volta. E apareceram logo as pessoas que lá estavam e começaram a perguntar-lhe: mas que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? E é como quem diz: então mostra lá que autoridade é que tu tens, porque é que tu fazes isto? E Jesus respondeu de uma forma enigmática:
Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. É uma resposta enigmática, porque aquilo que Jesus disse parece impossível, não é? Destruí este templo e eu em 3 dias vou voltar a levantá-lo. Claro, os judeus responderam logo, bom, nós já estamos a construir isto há 46 anos. E reparemos que na construção do templo trabalhavam diariamente no templo, pelos relatos que temos, mais ou menos 10.000 trabalhadores, todos os dias. Há 46 anos estamos aqui, 10.000 trabalhadores à volta disto. E tu dizes que vais levantá-lo, isto cai tudo e tu levantas em 3 dias. Claro que Jesus não estava a falar daquele templo. Jesus estava a falar de outra coisa. E os apóstolos, e São João aqui no Evangelho, explica do que é que ele estava a falar. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Há um novo templo. É o templo do seu corpo. O templo do corpo de Jesus. O modo como os judeus adoravam a Deus com esses sacrifícios foi um modo que foi ultrapassado. Porque o verdadeiro sacrifício é aquele que o próprio Jesus, que tu, Jesus, ofereceste ao Pai. A cruz e a tua ressurreição são uma nova forma de adorar a Deus. São a verdadeira forma de adorar a Deus. E o lugar onde nós podemos encontrar Deus, onde se dá esse encontro entre Deus e os homens, já não é um templo como o Templo de Jerusalém, mas é o próprio corpo de Jesus. É na Eucaristia, com a presença de Jesus na Eucaristia, o sacramento do seu corpo e do seu sangue, que nós estamos ali todos reunidos. Por isso, diz São João, Jesus falava do templo do seu corpo. E quando isto aconteceu, quando Jesus ressuscitou, então os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nele. É verdade. Olha, Jesus tinha dito que o templo ia abaixo e ele levantava em 3 dias. É verdade, porque ele morreu e 3 dias depois ressuscitou, levantou um novo templo, que é ele próprio. Aquele templo de Jerusalém, um templo tão grandioso, tão majestoso, acabaria por ser destruído poucos anos depois, não é? Poucas décadas depois da morte e da ressurreição de Jesus, o templo de Jerusalém acabou por ser destruído pelos romanos. De tal maneira que agora, quando se vai a Jerusalém, não se vê nada, só se vê uma parte, uma ruína, o Muro das Lamentações, não é? Uma ruínazinha numa parede, que era uma parede de suporte de construção do templo. Mas não há templo nenhum para ver, porque foi destruído. Mas o novo templo, que é o próprio Jesus, esse ressuscitou. E está vivo. Não é um templo de pedras, nem de madeira. É o próprio Senhor. E é um templo que nunca deixará de existir. E mais, e nós, pelo batismo, quando recebemos o batismo, somos chamados a ser outros Cristos. Portanto, nós próprios a sermos templos de Deus. Pode parecer que há aqui um salto, mas é verdade. É São Paulo que o diz. Quando, numa das suas cartas, quando escreve aos Coríntios, chama aos cristãos: então vocês não sabem que são templo de Deus? Cada um de vocês é um templo de Deus, um lugar onde Deus habita, porque pelo batismo vocês são outros Cristos. E portanto Deus pode habitar em cada um de vocês, já não é numa parede, dentro de umas paredes, não, dentro de cada um de vocês. E este é o novo culto que nós prestamos a Deus. Um culto onde nós nos unimos a Jesus e assim damos glória a Deus. E se quiséssemos identificar isto com alguma coisa exterior, com um lugar onde se oferece este sacrifício a Deus, pois não é um templo espetacular, revestido de ouro, como era o templo de Jerusalém, mas é uma cruz, são umas tábuas de madeira. Uma assim e outra assim, uma cruz, uma coisa tão simples quanto isso. Esse é o altar do sacrifício. Por isso, na segunda leitura
da missa do próximo domingo e escolhe-se uma passagem precisamente de São Paulo, quando fala aos Coríntios, e que fala disso, fala dessa cruz, desse sinal da cruz. Diz assim o São Paulo: os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E explica o que é que isto quer dizer. Cristo crucificado, Cristo na cruz, é o novo templo. É aquilo que nós adoramos, é aquilo a quem nós adoramos. E dizia, os judeus procuram... É um escândalo a cruz. Porquê? Porque eles procuram sinais, como perguntaram estes aqui a Jesus, que sinal é que tu nos dás de que isso é mesmo assim? Os judeus procuram sinais, procuram ver coisas com os seus sentidos, tentar perceber coisas, sinais externos, milagres, baseiam a sua fé nisso. E por isso a cruz é um escândalo, porque a cruz não parece nada de bom. Visto exteriormente, a cruz não parece nada de bom, parece uma coisa má. E por isso eles não conseguem perceber que aquilo seja um grande sinal do poder de Deus. Não é. Para eles não é. Às vezes isto também pode acontecer comigo, não é? Connosco, com cada um de nós. Podemos deixar-nos enganar por isto e pensar, bom, quero ver um sinal. Onde é que está Deus? Se Deus está comigo, então quero ver riquezas. Quero ficar rico. Não é? Ou se Deus está comigo, quero ganhar o jogo de futebol. Pronto, a minha equipa ganha um campeonato. É? Ou se Deus está comigo, quero que muitos louvores das pessoas, que a gente comece a falar bem de mim e que seja o mais admirado de todos. Quero esses sinais de Deus. E na cruz não se vê nada disso. Na cruz de Jesus não há este tipo de sinais. Poderia parecer um escândalo a cruz, como diz o São Paulo, se nós só olhássemos para ela com essa perspectiva, mas a cruz não é isso. A cruz. Há uma sabedoria por detrás da cruz. Também diz o São Paulo, falando dos gregos, quer dizer, daqueles racionalistas do seu tempo, da sua época, que pensavam que eram os donos da verdade, os árbitros da verdade, que decidiam o que é verdade, o que não é verdade, e queriam chegar às coisas por demonstração, por uma lógica. Diz que a cruz para esses também é uma estupidez, não tem sentido, é uma loucura, diz o São Paulo. Parece que não há uma demonstração lógica que me diga que Jesus a morrer na cruz é um bem. Parece que isso não é verdade. Mas assim também é a nossa fé. De facto, não há demonstrações evidentes de que Deus existe, de que Jesus não me abandona. Parece que não há demonstrações evidentes, no sentido literal da palavra evidência, que é uma coisa evidente, que toda a gente, só mesmo quem não tenha um raciocínio, é quem é incapaz de perceber que aquilo é assim. Não. Como se costuma dizer, há suficiente luz para acreditar e suficiente sombra para não acreditar. O que não quer dizer que isto não seja verdade, que Deus realmente exista. Mas há motivos. Uma pessoa pode dizer assim, quem quer acreditar tem luz suficiente para acreditar, mas há sempre motivos também para negar, para deixar de ver. Porque Deus também quer que... Nós somos criaturas. E também nos pede que o imitemos na humildade. E quando queremos conhecer Deus, depois temos de partir da nossa humildade. O Santo Agostinho usava essa expressão de que somos mendigos de Deus. Somos mendigos de Deus. E realmente quer dizer o quê? Quer dizer que nós dependemos dele, nós não somos deuses. Deus sabe mais do que nós. São Paulo, em vez de falar destes sinais que procuram os judeus e destas coisas evidentes e demonstrações lógicas que procuram os gregos, São Paulo fala-nos de uma sabedoria da cruz. Sabedoria da cruz. E diz, para aqueles que são chamados, Cristo
é poder e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Há uma sabedoria da cruz, que é aquela que nós descobrimos. Senhor Jesus, ao olhar para Ti, ao preparar-nos para esses mistérios da nossa fé, que vamos celebrar na Páscoa, a morte e a ressurreição, pois vamos descobrindo esta força de Deus presente na cruz e depois na ressurreição, que essa parece-nos sim mais evidente que é uma força de Deus. Mas a Igreja pede-nos, olha, vai-te preparando para isso. Vai percebendo qual é que é este culto que tu tens de prestar a Deus. E vai-te purificando por dentro, ao longo destes dias da Quaresma, vai-te purificando por dentro, como Jesus, que chegou ao templo e expulsou aquelas pessoas que estavam a mais. Às tantas, a nossa purificação é perceber que eu tenho de olhar mais para a cruz, que eu tenho de um modo de pensar nas coisas, que tem que ser mais como o modo como Jesus vê as coisas. Que às tantas aquelas coisas que na minha vida parece que são um incómodo, que são uma contrariedade, uma dificuldade, que às tantas, aí está Deus, aí posso encontrar Deus, aí posso pegar naquilo que me custa, que é a minha cruz, e ir atrás de Jesus, como Ele próprio dizia. Quem quiser seguir-me, pega na sua cruz e vem atrás de mim. E é uma cruz que não é só uma cruz que aparece e nós espero que nunca me aconteça nada de mal. Não, mas é uma cruz que nós próprios procuramos. E a Quaresma é um tempo em que procuramos essa cruz, voluntariamente. Dizendo assim, há uns dias, por exemplo, sexta-feira, né? Hoje, dia da abstinência. Pois, nós voluntariamente queremos privar-nos de algo que nos agrada mais. Voluntariamente queremos agarrar na cruz, naquilo que custa, para seguir Jesus. Claro, não é só neste aspecto, todos os outros, não é? Pegar a nossa cruz quando nos custa estudar, pegar na nossa cruz quando custa fazer o bem a outra pessoa, pegar na nossa cruz quando custa sorrir, pegar na cruz junto com Jesus e percebendo o motivo disso. Porquê? Porquê é que eu tenho de pegar na cruz? Porquê é que eu não me devo revoltar diante daquilo que custa? Olha, porque assim te estás a identificar com Jesus, estás a segui-lo, assim estás a ajudá-lo a redimir toda a humanidade. Estás a unir-te a Ele por meio da cruz. Porque assim também estás a crescer nas virtudes. De facto, a procura da cruz, dos pequeninos sacrifícios, das coisas que nos custam mais, aquilo que é a mortificação, liberta-nos de muitas coisas que nos fazem mal, de muitos laços que nos prendem, torna-nos capazes de amar mais. Ou se pegar na cruz, também faz com que sejamos capazes de pensar nos outros e de fazer mais apostolado. Não é? Ser assim, olha, vencer os nossos gostos para pensar mais nos outros, para, enfim, estar com eles, para rezar por eles, para oferecer coisas por outros. Nós aqui temos o exemplo dos pastorinhos em Portugal, não é? Como fizeram essa oração por toda a humanidade, que foi os seus sacrifícios, os seus pequenos sacrifícios. Apostolado. Não é? E finalmente, depois pensar que pegar na cruz de Jesus, pegar na nossa cruz de cada dia, serve também para repararmos as nossas próprias faltas, que exigem uma reparação. Faltas passadas, que são algumas pequenas, outras grandes, e assim, com essa mortificação, pois vamos também reparando essas faltas. Bem, vamos acabar este tempo de oração pedindo a Jesus: Jesus, Tu que purificaste esse templo de Jerusalém, ajuda-me a purificar-me a mim próprio ao longo da Quaresma, este novo templo onde Tu queres viver, que sou eu mesmo, que somos cada um de nós. E por isso ajuda-me a querer mais. E pedimos a ajuda de Nossa Senhora, que teve sempre uma alma limpa, cheia de graça, onde habitou com gosto o Espírito Santo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por